Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 13, 26 de dezembro de 2021. É a última lição desse trimestre, a gloriosa esperança do apóstolo. Esta é a nossa lição. Tem como objetivo enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos e também, como objetivos específicos, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor e expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Como o apóstolo Paulo via a sua esperança, ou a esperança da volta do Senhor. Então, esta é uma lição muito especial que nós podemos abordar sobre a esperança cristã. A fé cristã ela tem uma esperança, e essa esperança é uma esperança real, verdadeira, autêntica. Muitas pessoas no mundo que nós estamos vivendo não têm mais esperança. O mundo contribuiu para que muitas pessoas perdessem a sua esperança, especialmente de algum tempo para cá. No período da pandemia e pós-pandemia, muitas pessoas perderam a esperança. Como a fé cristã encara esta realidade? O apóstolo Paulo, ele cultivava uma vida de esperança. Ele tinha esperança, a esperança cristã. Em primeiro lugar, nós observamos a consciência de Paulo diante da morte. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo de número 6, o apóstolo Paulo escreveu: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4 e o versículo de número 6. Nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está consciente da sua iminente partida. Ele está preso, é a sua segunda prisão em Roma, e escreve para o apóstolo, para Timóteo. É praticamente os últimos escritos registrados então do apóstolo Paulo. E ele então vê que o fim da sua vida está próximo. Diante então dessa realidade, o apóstolo Paulo então encara essa realidade de uma forma bem consciente. Ele diz que a sua vida estava chegando ao final, o tempo da sua partida estava próximo. E ele diz nesse texto que ele estava sendo oferecido por libação. O que era libação? No sistema de sacrifício do Antigo Testamento, a libação era a oferta final que se seguia ao holocausto e à oferta de grãos, que era prescrito para o povo de Israel. Isso está em Números, capítulo 15, versículos 1 a 16. Paulo então via a sua iminente morte como a sua oferta final a Deus, depois de uma vida que já havia sido repleta de sacrifícios a Ele. A minha partida. A palavra partida aí na língua grega, em 2 Timóteo 4,6, refere-se a soltar algo, como as cordas da ancoragem de uma embarcação ou as cordas de uma tenda. Esse é o sentido, então, do termo. Então, Paulo está vendo que a sua partida está próxima. Então, Paulo tinha consciência da sua morte. A consciência dele estava clara. Veja que ele viveu uma vida de sofrimentos, ele teve dificuldades, ele padeceu por causa do nome de Jesus, mas ele não tinha uma expectativa frustrante, ele não tinha medo, ele não tinha frustração diante da morte. É o que nós vemos então no apóstolo Paulo. Então, ele tinha consciência da morte. Depois ele diz no versículo 7, combati o bom combate. Paulo via aqui, fazendo uma avaliação sobre toda a sua vida, ele combateu um bom combate. A palavra combatir aqui, ela dá a ideia de uma ação completa, que tem resultados contínuos. Paulo então via a ação dele durante a sua vida, o seu ministério, como uma ação que tinha sido completada. Ele havia então conseguido realizar, por meio do poder do Senhor, tudo o que Deus o havia chamado para fazer. Paulo então completou, terminou o que Deus tinha chamado, vocacionado ele a fazer. Ele foi um soldado.
ele foi um atleta, ele foi um guardião, combatia o bom combate. Paulo não ficou como um espectador da vida cristã. Paulo combateu, Paulo pegou as armas e combateu, e um combate digno de ser combatido, porque ele qualifica o combate como bom combate. Não era um combate qualquer, não era um combate qualquer, era um combate que merecia ser combatido. Era um combate que ele classificou como um bom combate, certamente porque as razões para o combate eram justas, o inimigo do combate era verdadeiro, a vitória do combate era garantida. Então o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. A causa, portanto, ela era uma causa nobre. Você está combatendo o bom combate? Você está na linha de frente, especialmente nos dias que nós estamos vivendo? Quando nós dizemos estar na linha de frente ou combater o combate, não estamos querendo dizer necessariamente que tenha que ser um pastor, um ministro do Evangelho. Nós precisamos, como cristãos, combater o bom combate. Combater o bom combate diante de nossa família, de nossos filhos, diante dessa era que nós estamos vivendo, diante das heresias, diante do secularismo desenfreado que a nossa sociedade vem acalentando. Nós precisamos combater o bom combate. Paulo então tinha um sentimento de gratidão e de esperança. Nós vemos isso no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Veja então que no versículo de número 7 ele tem gratidão, e no versículo de número 8 ele tem esperança. Ele está chegando ao final do combate. Ele combateu, e o final deste combate é receber a coroa da justiça. Paulo então demonstra esperança. Ele acabou a carreira, ele guardou a fé. Paulo então demonstra esperança. A fé dele permaneceu forte, a fé dele permaneceu robusta durante toda a sua vida. E no final da vida, Paulo não arrefeceu. Paulo continuou com uma fé robusta, gigante, mesmo diante da morte. Paulo estava consciente disso. Então, nós precisamos ter a mesma atitude do apóstolo Paulo, olhar para o futuro com confiança, olhar para o passado com gratidão e olhar para o futuro com confiança. Então, Paulo tinha consciência da morte. Em segundo lugar, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele fala sobre a vinda do Senhor. Os cristãos de Colossos, de Tessalônica, eles ficavam chorosos quando acontecia a morte de uma pessoa. Pensavam que não existia mais esperança para esta pessoa. Somente se ela estivesse viva é quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição e fala sobre a vinda também do Senhor. Então, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo continua o assunto que ele começou no final do capítulo 4, a volta do Senhor e a ressurreição, que ele tinha falado no capítulo 4. No 5 ele dá prosseguimento, falando especificamente sobre a volta do Senhor. Bem, o apóstolo Paulo, ele usa a expressão no versículo 1, tempos e estações, né? Quanto aos tempos e às épocas. Esses dois termos, tempos e épocas ou estações, eles dizem respeito, respectivamente, à mensuração do tempo e às características das épocas. Nós podemos ver isso em Daniel 2:21, e o termo também aparece em Atos 1 e o versículo 7. Muitos dessas pessoas, naquela época, esperavam que o Senhor viesse durante a vida deles e ficavam confusos e pesarosos quando seus companheiros cristãos morriam antes da sua vinda. Eles estavam então preocupados quanto à demora. Aparentemente, os tessalonicenses sabiam tudo quanto Deus pretendia que soubesse a respeito do julgamento vindouro, e Paulo havia ensinado a eles o que não sabiam a respeito do arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta
os cristãos a viver uma vida piedosa, tendo em vista o julgamento vindouro sobre o mundo. Ao invés de ficarem perturbados por se aprofundarem nas questões sobre a hora profética, eles deveriam então ter uma vida piedosa. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. Eles poderiam não saber a hora do juízo final de Deus, mas eles tinham que estar conscientes que eles deveriam viver de modo diferente, com a vida piedosa, e que ele viria, o Senhor viria em uma hora inesperada. A vinda de Jesus, ela terá duas fases. Nós cremos em duas fases da vinda do Senhor Jesus. Ele não virá duas vezes, mas em duas fases da vinda de Jesus. Essas duas fases é percebida pelos textos bíblicos. Nós temos alguns textos que mostram a iminência da vinda de Jesus de forma rápida, secreta, e nós temos textos que falam que todo olho verá. Como conciliar esses dois textos? Fica aparentemente uma contradição, se não for pelo ensino das duas fases da vinda de Jesus. Jesus virá então em uma primeira fase para ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos. Esta fase vai ser invisível para o mundo, nenhum olho o verá. Mas na segunda fase, Apocalipse 1:7, ele descerá em glória. Zacarias 14:23, ele vai voltar em glória para livrar a nação de Israel dos exércitos confederados, desfazendo o seu poder, vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, e implantando o reino mileniar. Bem, em relação à grande tribulação, a grande tribulação vai ser um período de juízo de Deus sobre a terra. A grande tribulação, ela aparece do capítulo 6 até o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Tudo que está ali vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação é apresentado desde o Antigo Testamento. É chamado de o grande dia, o terrível dia, aquele dia, o dia do Senhor. A grande tribulação tem dois objetivos: os ímpios e a nação de Israel. Derramar o juízo de Deus sobre a terra pecadora e levar a nação de Israel a se converter ao Senhor. Esses serão os dois objetivos da grande tribulação. A grande tribulação será derramada o juízo de Deus, as taças, os juízos de Deus vão ser derramados, a abertura dos selos, enfim, o juízo de Deus do capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse será derramado sobre a terra. Nesse período, a igreja não estará mais. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja hoje passa por tribulação, mas a grande tribulação, ou aquela tribulação específica, escatológica, a igreja não estará mais aqui. Ela será, portanto, arrebatada antes. Ela não aparece dos capítulos 6 ao capítulo 18 do livro do Apocalipse. Nós temos outros textos também que nos apresentam a igreja sendo livre, então, desse juízo, deste julgamento. Alguns textos na Bíblia que falam sobre a tribulação, nós temos o termo tribulação em dois sentidos na Bíblia: o termo técnico e não técnico. O termo não técnico são essas tribulações do dia a dia que a igreja passa. E, no sentido técnico, é a tribulação escatológica, que a igreja não vai passar. Portanto, a igreja passa por tribulações hoje, desde o início do século, mas ela não vai passar por aquela tribulação específica, ela será arrebatada antes. Bem, a igreja, então, no final desse período, vão contemplar a destruição do anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. Em terceiro lugar, o comentarista comenta sobre a expressão tempos e estações, que nós já comentamos, e ele exorta os cristãos, então, de Tessalônica a viver uma vida piedosa e a aguardar a vinda do Senhor. Ele apresenta a necessidade de vigilância. É isso que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Ele diz, então, que eles não deveriam estar em trevas, eles deveriam viver como filhos da luz, eles não deveriam dormir,
é uma metáfora para estarem vigilantes, e eles deveriam também revestir da couraça da fé, do amor e tomar o capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 8. Deus não nos destinou para a ira, no versículo de número 9. Nós compreendemos que aí é uma referência à grande tribulação, que é o dia da ira de Deus. Bem, prezado aluno, esta é a última lição, então, do nosso trimestre, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui nesta lição a consciência que o apóstolo Paulo tinha sobre a morte, o ensino bíblico do apóstolo Paulo sobre a volta do Senhor na carta aos Tessalonicenses. Fazendo uma aplicação, como é que nós vemos a esperança? Como é que nós construímos a nossa esperança cristã? Talvez você está falando para alguns alunos que já perderam a esperança, ou não têm essa perspectiva da esperança. A Bíblia é um livro da esperança, o cristão é uma pessoa que deve ter esperança, é a esperança cristã, é a esperança mais consoladora que nós temos, é a esperança cristã, é a esperança em Cristo Jesus. Essa esperança motivou os apóstolos, essa esperança motivou os primeiros cristãos, essa esperança motivou os cristãos em todos os períodos da história da igreja. Esta esperança, ela tem movido e motivado os cristãos também nos dias atuais. O quadro que se pinta diante de nós é desesperador. O cenário político, o cenário mundial, o cenário religioso, o cenário social, enfim, o cenário que se pinta diante de nós é um quadro desolador, mas mesmo assim nós temos então a esperança cristã. Fale sobre isso com os seus alunos. Quantos não têm mais esperança? Que esta lição venha renovar a esperança. Talvez alguns estão passando por algumas dificuldades, com pessoas doentes, pessoas em estágio terminal de vida na família. Renove, apresente para eles a esperança cristã. Nem a morte pode tirar a esperança do cristão. Portanto, prezado aluno, era assim que o apóstolo Paulo encarava a morte. E é assim que nós devemos também encarar. Nós temos então a bendita esperança. No fim do ministério do apóstolo Paulo, nós somos estimulados a viver no Espírito, a estar vigilantes e aguardarmos a vinda de Jesus, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, chamou de a bendita esperança. E esta esperança seja renovada em nossa mente e em nosso coração. Nós estamos terminando esse trimestre. Que lição maravilhosa nós estudamos nesse trimestre. O apóstolo Paulo, lições da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Eu creio que você foi grandemente abençoado e edificado no estudo destas lições. Guarde-a em seu coração e guarde também este exemplar, que eu creio que vai marcar a sua vida quando você pegar em outros momentos esta revista. Você vai relembrar dos ensinos gloriosos que você estudou aqui. E assim nós encerramos o ano de 2021. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco, que nos acompanhou. Se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. É a forma que você tem de nos ajudar. Eu sei que este comentário é breve. Ele não é um comentário exaustivo, ele é um comentário breve, até para não ficar muito cansativo, mas eu creio que pode te ajudar também, compartilhando também com outras pessoas que talvez desprovidas de outros recursos. Nós temos pessoas que nos acompanham em zona rural, temos pessoas que sempre têm nos acompanhado. Nós somos gratos então a Deus. Nosso sentimento é de gratidão a Deus por este ano que está findando e por você ter nos acompanhado. Nós agradecemos e que possamos continuar juntos no ano que vai se iniciar em um novo tema na Escola Bíblica Dominical. Que Deus, portanto, o abençoe e nós esperamos você no próximo ano, na próxima lição. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.